Muito boa tarde a todos. Bem-vindos mais uma vez, pela quarta vez. Cumprimentar em primeiro lugar a nossa plateia. O único momento destes 2 dias em que temos mais plateia e, portanto, começar por cumprimentar o Sr. Presidente da CCD do Norte, o Professor António Cunha, também o Dr. Ricardo Ria, Presidente da Câmara de Braga, o Professor José Maria Magalhães, Vereador do Pelouro Desporto e da Juventude, o José Ribeiro Silva, da Direção Regional de Cultura Norte, o Dr. Manuel Ramalho, Presidente do International Club of Portugal, que veio de Lisboa e, portanto, uma prova viva de que o interior vale a pena e compensa pela viagem, que também já nos recebeu em Lisboa em julho. Também comentar o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vila Real e deputado na Assembleia da República, Francisco Rocha, o Alexandre Favaios, do município de Vila Real, a quem a Youth Academy está e estará eternamente grata, ao João Pedro Videira, Presidente do CNJ, que é um cumprimento muito especial, porque a Youth Academy nasce de 2 mentores, do Simão Carvalho, que esteve aqui há pouco, e do João Pedro Videira, e da conjunção de 2 mentalidades para a juventude, que eu procurei congregar e aplicar em Vila Real, e, portanto, questões técnicas fazem sempre parte. A Maria Ferreira, Presidente da Ação Académica de Vila Real, os meus colegas da Youth Academy, o Mauro Gonçalves, da ASG, Construções e Granitos, que também agradeço muito, de facto, também da vossa empresa nos ter apoiado, e a Rita Estácio, diretora do Regis de Europar, também muito obrigado pela sua presença. O Interior Summit termina aqui, esta é a sessão de encerramento, a edição 2021 termina, agora seguramente só haverá 22. Demos um contributo para a cidade, para a região e para todo o interior, para que se falasse de juventude e de interior em simultâneo. O crescimento e a implantação são visíveis da nossa associação, de tal forma que esta já inspirou outros movimentos que já conseguem perceber que o papel da juventude passa muito pelo associativismo e pela participação irreverente e ousada dos jovens na sua cidade e na sua comunidade. A Youth Academy, antes de falar um bocadinho sobre o interior, e também tomo-vos muito pouco tempo, porque nós durante 2 dias já vos tomamos muito tempo, e só para dizer que a Youth Academy está a preparar neste momento, porque os jovens têm que participar na sua cidade, na sua região, está a terminar um processo de recolha de propostas para constituir um programa autárquico jovem para poder entregar a todos os candidatos a Presidente de Câmara do Distrito de Vila Real, que será depois extensível aos restantes municípios limítrofes, porque a juventude deve ter um papel de contribuir, e muitas dessas propostas que ouvimos aqui hoje e ontem, durante estes 2 dias, que inspiraram esse programa autárquico, que está a ser coordenado por um jovem também de Vila Real, e que vamos entregar e apresentar no final do mês, porque é este o nosso papel, intervir. Não basta fazer, também temos que procurar criar esse conteúdo. E depois, uma outra ideia antes de começar, que é o Mauro Gonçalves, que eu quero saudar, porque faz parte da nossa Comissão de Honra, mas que é um empresário, é um jovem, que tem a sua empresa em Vila Pouca de Aguiar, que todos os dias os seus funcionários fazem 11 km em terra batida para conseguir fazer esse trabalho, quando bastava um desvio da autoestrada e um bocadinho de coragem do poder central para que essa facilidade vos fosse dada, mas que pela tua ousadia, pela tua coragem, de enquanto jovem, ficares no interior, ainda mais de Vila Pouca de Aguiar, que ainda é mais interior que Vila Real, e portanto, parabéns pela coragem, és um exemplo como jovem para nós, e também nós temos que procurar modelos para apresentar a outros jovens, e também parabéns pela ousadia. A descentralização, que é o que nós queremos aqui focar, tem 2 pilares essenciais: poder local e empresas. Porque as empresas, depois do poder local, movimentam todos os outros setores. E foi isso que nós procuramos nestes 2 dias. Falar com autarcas, com técnicos e com empresários sobre os desafios do interior, os desafios da descentralização e da nossa cidade, que a Youth Academy tem essa particularidade, é que os jovens querem ficar no interior, não querem ir para o litoral. E, portanto, isso é de louvar. Agradeço a todos aqueles que passaram por aqui durante estes 2 dias. Procuramos trazer os melhores, foi sempre esse o nosso objetivo, e foi assim que começamos e assim que vamos também terminar. E, portanto, fixar os jovens no interior só pode acontecer através do fomento de políticas públicas fortes e corajosas.
E estou de acordo com aquilo que disse, que disseram agora aqui no painel, e ainda mais de acordo com o que disse o Presidente da Câmara de Valongo, que de facto a descentralização tem que partir de um consenso alargado, essencialmente dos dois principais partidos com maior implantação autárquica, PS e PSD, um compromisso de duas legislaturas para que se possa fazer um plano correto, uma descentralização correta, pensada das pessoas para as cidades e não de Lisboa para as cidades. E, portanto, era muito importante e, portanto, está uma espada de dois gumes, a de fixar os jovens no interior e também apelar à mobilidade do outro. Sr. Vereador, e também, na qualidade de Presidente de Câmara, de representante da Câmara Municipal, perdoe-me o que vou falar sobre Vila Real, mas parece-me também justo e não estarei aqui a fazer nenhum favor se o fizer, porque é a realidade que todos nós vivemos no dia-a-dia. A verdade é que viver no interior é muito mais barato do ponto de vista prático e da qualidade de vida do que é no litoral. Por exemplo, um jovem casal que se mude para Vila Real e que queira instalar-se em Vila Real sabe que terá habitação mais barata do que em Lisboa. Terá uma qualidade de vida muito boa. Não terá que se preocupar constantemente com as quantidades de trânsito que as grandes cidades aglomeram. Tem boas escolas para os filhos. Uma universidade de renome. Uma paisagem e biodiversidade singular. O Alvão e o Marão. Tem cultura e um programa vasto no Teatro de Vila Real. Tem segurança garantida. Tem a universidade, como já referi, tem bons equipamentos na área desportiva. A única coisa com que tem que se preocupar é com o emprego. E é por isso que nós temos essa questão de que as empresas, que o Governo Central tem que olhar para as empresas como as forças vivas da região, que movimentam a região com o poder local. E, portanto, para terminar e para não vos tomar tempo, porque já vos tomamos de facto muito, e dizer aquilo que se ontem também à Sra. Secretária de Estado, e pedir-lhe que lutasse por nós, lutasse pelos jovens, lutar pelos jovens é lutar pelo interior, porque chegou a hora de dar o murro em cima da mesa. E este murro em cima da mesa é de não estar à procura do que é que vai dar mais votos ou menos votos, é juntarem-se todos de forma descomprometida, sem pensar esta proposta é minha, aquela é tua, mas esta aqui é minha, a minha tem que ser votada, a outra não. De forma descomprometida, um compromisso sério pelo interior, porque nós queremos aqui ficar. E esta sangria que se vê de jovens mais velhos que nós, que não conseguem ficar por força de que não há meios, não há condições, que o Governo Central não fornece essas condições, os discursos são muitos, as práticas são poucas, os paliativos também são muitos, aqueles pequenos programas que vão surgindo. É necessário um programa com coluna vertebral, sério e alargado. Queremos ficar no interior, queremos criar mais-valias para desenvolver a nossa terra, queremos ver as nossas aldeias habitadas, os municípios e cidades mais dinâmicos e com empresas fortes. Queremos um olhar atento do Governo para os jovens e para a nossa terra, um olhar verdadeiro e que contraria o vazio dos últimos anos. Queremos também algo que para nós é essencial, Erasmus no interior, mostrar aos jovens as mais-valias que nós temos para dar. Transformar este desejo em realidade era dar sentido à nossa cimeira e ao nosso esforço enquanto Youth Academy para vencer esta luta que se chama descentralização e que se chama interior. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Vou tentar ser mais breve. Queria cumprimentar os colegas da estação de encerramento, os doutores António Cunha, Presidente da CCDRN, Ângelo Moura, Presidente da Câmara de Lamego, penso que não está presente, não é? Mas o professor José Maria, meu amigo e vereador da Câmara Municipal de Vila Real, e ao Duarte Maires, termino com o Duarte, e nele, enquanto Presidente da Youth Academy, cumprimento todos os elementos, assim como todos os participantes nos painéis de hoje e de ontem, agradecendo o convite que foi feito à Direção Regional de Cultura do Norte para estar aqui presente. Queria também dizer que me regozijo com a realização deste summit, deste encontro, numa segunda edição, sendo que acompanhei a primeira no ano passado,
com a sessão final no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Real, se não estou em erro, e também com a escolha do tema para esta sessão, Os Jovens de Hoje, Líderes de Amanhã. Parece um chavão, parece uma verdade de lata Alice, mas a verdade é que se não formarmos bem e se não tratarmos bem dos jovens de hoje, os líderes da amanhã serão fracos e fraco será também o nosso país. Por isso, é um bom caminho preparar o melhor possível os líderes de amanhã. E é um papel nosso, acho eu. Em relação à Direção Regional de Cultura do Norte, importa dizer que é um dos organismos descentrados ou desconcentrados do Ministério da Cultura, por isso será quase uma prova da tentativa de descentralização que se vai fazendo ao longo dos tempos, mas que vai sendo lenta. A verdade é que é um organismo desconcentrado do Ministério da Cultura e que tem atuação em toda a região norte e tem por missão, entre várias, a criação de condições de acesso aos bens culturais e o acompanhamento de ações relativas à salvaguarda, valorização e dinamização do património cultural. Para além disso, faz apoio aos museus, não só aos que dependem de si, como também aos de toda a região, e acompanha e apoia ações culturais que são desenvolvidas pelos agentes no território, com implantação um pouco por todos os 86 municípios que estão na área abrangida pelo seu trabalho. A Direção Regional de Cultura do Norte acredita na qualidade enquanto valor, enquanto princípio inerente à sua ação e aplica esse valor a todas as ações que desenvolve. E achamos que é uma das formas de mitigar, de tentar diluir a diferença que existe entre o interior e o litoral. Mais do que tratar com os tais paliativos de que falava o Duarte há bocadinho, com as panaceias, com as tentativas de ajudar os coitadinhos, mais do que isso, importa tratar o litoral e o interior de forma igual, conscientes de que há diferenças entre as várias regiões. No litoral há regiões diferentes umas das outras, no interior há regiões diferentes umas das outras. Referiste há bocadinho a diferença entre Vila Real e Vila Pouca, por exemplo. Podíamos avançar um pouco por muitas regiões de todo o norte de Portugal e fazendo a extensão para todo o país, como é lógico. Mas se tratarmos todas essas regiões e todos os nossos projetos com essa igualdade, pensamos que estamos a contribuir para diminuir essas diferenças entre o litoral e o interior. E essas ações que nós desenvolvemos, tendo em conta ou tentando aplicar este princípio, podemos distingui-las em 4 áreas essenciais. Na área da intervenção física do património, onde defendemos e praticamos a execução de projetos de qualidade, que vão desde a contratação de todos os intervenientes, desde os arquitetos até aos pedreiros, até aos carpinteiros, por exemplo, às escolhas de materiais. Não há diferenças de tratamento e de concepção entre os projetos que desenvolvemos no interior e no litoral. Projetos que possamos desenvolver em Viana do Castelo dependem exatamente dos mesmos princípios dos projetos que são desenvolvidos em Miranda do Douro. Não se trata melhor, não se trata pior. Trata-se igual, procurando-se a excelência e munindo todos os projetos que desenvolvemos e que apoiamos, independentemente da região em que estejam, dessa excelência, dessa qualidade. Na área da proteção do património classificado, por exemplo, dos centros históricos, de patrimónios da humanidade, guiamos pelos mesmos princípios, independentemente da localização desses patrimónios. E garantimos, dessa forma, como dizia há bocado o Dr. Ricardo Rio, que o património é tratado de uma forma coerente, de uma forma abrangente, é preservado tanto o bem patrimonial como o contexto onde ele se insere, e acreditamos que estamos a fazer o melhor, independentemente de às vezes podermos ser menos compreendidos ou mal compreendidos. A ideia é velar pelo património e, assim, como consequência, velar pelo país. No âmbito das ações imateriais, por exemplo, mais do que dividir ou separar os territórios, pelas fronteiras que estamos habituados a ver nos mapas, procuramos intervenções que os unam e que lhes deem uma lógica de conjunto. Entre vários exemplos que podia dar, posso falar, por exemplo, na Rota dos Castelos ou na Rota das Catedrais, onde, para além das intervenções físicas em património, na Catedral do Porto, de Viana do Castelo, temos também na de Miranda do Douro, na de Bragança, Nova e Velha, por exemplo. Para além disso, as ações imateriais que acompanham essas intervenções físicas são ações que são transversais a todo o território. Lembro-me, por exemplo, na Rota das Catedrais, que tivemos a Capicua a fazer ações
tanto numa catedral no interior como numa catedral do litoral. Porque é procurar agentes culturais diferentes para o interior e para o litoral, se podemos dar o acesso à mesma manifestação cultural num sítio e no outro. É um bocadinho a tentar fazer com que as pessoas, independentemente dos sítios onde estejam, usufruam dos patrimónios que têm, com as suas diferentes, e das ações culturais que são, como disse, transversais a todo o território. Por outro lado, o apoio aos agentes culturais é um dos trabalhos que depende de mim na Direção Regional de Cultura do Norte. Permite-nos aperceber-nos esse apoio aos agentes culturais do aumento de qualidade do trabalho que é desenvolvido no interior ao longo dos últimos anos, com um significativo aumento, por exemplo, do número de entidades que concorrem aos nossos apoios. Nos últimos 3 anos houve um aumento de mais de 30% de agentes culturais do interior a concorrer às nossas linhas de apoio e, ao mesmo tempo, de associações novas a serem criadas, que é importante porque mostram um dinamismo grande por parte, uma dinâmica grande por parte dos jovens do interior e, ao mesmo tempo, dos projetos e das ações que vão crescendo ao longo do tempo e com implantação cada vez maior nos territórios. Há bocadinho o Duarte também falava na importância da aplicação no território onde se está a fazer, ou seja, deixa de haver aquela ideia do agente cultural de Vila Pouca que trabalha para Vila Pouca, não, já se começa a preocupar em mostrar aquilo que faz com orgulho para os locais à volta deles, e dos locais à volta deles muito facilmente se passa para regiões não tão perto, mas ainda assim pertíssimo, porque do litoral ao interior do norte é um tirinho, não é? E do norte ao sul do país um tiro é também, é tudo muito perto, estamos todos muito perto uns dos outros. E isto leva-me, para terminar, a outro princípio que a Direção Regional procura promover, que é o da equidade, paralelamente ao da igualdade, ciente de que, apesar de tudo, há efetivamente diferenças entre as várias regiões e conscientes de que o trabalho de instituições do Poder Central, como é o caso da Direção Regional de Cultura do Norte, devem dirigir-se para uma diminuição paulatina dessas diferenças entre as várias regiões e, ao mesmo tempo, aproveitar as vantagens existentes e exaltar essas diferenças que existem, sendo a cultura um dos veículos mais eficazes para o fazer, pois é o património, uma das âncoras, talvez a âncora mais importante, que nos liga a nós todos, a Portugal, estejamos nós no interior ou no litoral. É isto. Colocar aqui o relógio, porque eu gosto de ser disciplinado no que concerne ao tempo. Não vinha preparado para proferir algumas palavras aqui, só tive a honra de saber que estava convidado para falar quando cá cheguei. Foram-me concedidos 5 minutos. E o que é que eu posso dizer em 5 minutos? Bom, em primeiríssimo lugar, agradecer ao Duarte, Mairos e a todos os colegas dirigentes desta instituição o facto de se terem lembrado de mim para estar aqui uma vez mais porque vim ao ato da fundação, creio que é o vosso primeiro ato público, uma vez mais convosco. E felicitá-los por todo o trabalho que já foi desenvolvido em tão pouco tempo, isto no meio destes tumultos que assolam o mundo relacionados com esta terrível pandemia, como já não acontecia pelo menos há cerca de um século. Não deve ter sido nada fácil colocar de pé e fazer o que já foi feito no meio, repito, de todos estes tumultuosos tempos que assolam a humanidade. E felicitá-los também pela ideia de convidarem pessoas menos novas que vós, porque isso dá saúde às instituições, isso enobrece a dinâmica do associativismo,
como nas empresas, como nos governos, os trabalhos intergeracionais são mais abrangentes, são mais amplos, contemplam uma diversidade de saberes e de sensibilidades que não atingiriam se estivessem circunscritos a uma só faixa etária. Felicitar os membros que foram convidados para o encerramento destes 2 dias de trabalhos. Falo-ia, se me permitem, na pessoa do engenheiro Rui Santos, presidente da Câmara Municipal desta hospitaleira cidade. Como o Duarte disse, eu vim de Lisboa, é lá que tenho as minhas atividades profissionais, é lá que vivo. Também já vivi muitas vezes, em alguns casos, por períodos prolongados em diferentes países estrangeiros, mas tenho uma ligação forte à região de Trás-os-Montes, porque eu gosto muito desta cultura, desta vibração, desta energia, desta autenticidade que caracteriza este povo. Para aqui, noutros tempos, vim frequentemente com a minha mulher e com os meus filhos. Ficávamos em Vila Real, ficávamos em Bragança, em Mirandela, íamos almoçar à Maria Rita, que não sei se ainda existe, um restaurante por aqui, algures a caminho de Bragança, do lado direito. Íamos comer aqueles filetes fantásticos de... não me estou a lembrar do nome do peixe, em Mirandela. Bom, dizer também ao Dr. Ricardo Rio que já hoje contribuiu um pouco para a economia da sua cidade, porque fui tomar um pequeno almoço ao café Viana com dois anos. E há 30 e tal anos, meus queridos amigos, líderes desta associação, andava eu mais ou menos nas vossas andanças. Quando fundei ou ajudei a fundar associações, eu sempre tive uma paixão enorme pelo associativismo. Estou-me a lembrar, por exemplo, da ANJ, da Associação Nacional de Jovens Empresários, que tinha a sede no Porto, e o primeiro escritório, antes do engenheiro Rocha de Matos nos ter convidado para ir para as instalações da AIP, o primeiro escritório da ANJ, em Lisboa, era numa empresa minha. Portanto, também já fui empreendedor, já fui empresário, e quem nasce empreendedor se ele vá a vida toda. Sei o trabalho que dá fundar e manter associações. Sei também que quando temos sucesso nesse trabalho, fabricamos invejas e inimigos. Sei que não é fácil, mas também sei que a atividade do associativismo é das mais saudáveis, não tem contraindicações, são profícuas a todos os segmentos da sociedade, merecem mais apoio das chamadas entidades oficiais, das locais, das nacionais e, já que o tema da Conferência Jovens de hoje, Líderes da Amanhã, ainda mais devíamos sublinhar o desejo que devia ser transversal a todos nós e que devia ser a bandeira do nosso trabalho. Todos nós, os que já temos menos juventude em termos de cartão de cidadão, é apoiar estes jovens. Como dizia o Duarte Meiros há pouco, lutar pela juventude, não foram exatamente estas as suas palavras, mas eu percebi o sentido, ou pelo menos inferi, apoiar a juventude é apoiar o futuro.
É apoiar o futuro na economia, na saúde. Falou-se aqui também na saúde preventiva. Tão importante é construir uma sociedade melhor. Melhor para os nossos filhos, melhor para os nossos netos. Eu estou aqui na qualidade de presidente de uma associação que foi fundada há cerca de 15 anos, o International Club of Portugal, que alguns dos presentes, como o Dr. Ricardo Rio, conhecem, e alguns membros da juventude também já participaram em eventos do International Club. E o que vos quer dizer é que, ao nosso alcance, a vós, o que vos quer dizer a vós, timoneiros deste desafio, uma associação de empreendedorismo aqui no interior, é que não teremos grandes capacidades e grandes possibilidades para vos ajudar. Mas, no que estiver ao nosso alcance, contem connosco. E desde já, aqui em público, com o microfone ligado, e para terminar, estou a concluir os meus 5 minutos, eu convidaria todos os membros dos órgãos sociais da vossa associação para participar em pelo menos um evento nosso, um almoço-debate, com orador à vossa escolha. Como sabem, nós somos multiculturais, nós não temos partido, a nossa pátria é a abrangência, é a universalidade, é o respeito pela diferença, por todas as culturas, por todas as ideologias políticas, por todas as religiões. Portanto, podem escolher o orador, estão todos convidados para participar num dos nossos próximos. Neste momento, creio que já estão anunciados 7 que estão no nosso site. Oxalá o Senhor Covid-19 nos permita não termos que cancelar nenhum desses eventos. Escolham, por favor, avisem os escritórios do clube, ou a mim diretamente. O Duarte tem o meu número de telemóvel e lá os receberei. Isto não é nada, é apenas um gesto. É apenas um gesto, e outros em que nós possamos ajudar, terei muito gosto. Para mim não foi uma chatice ter vindo a Vila Real, foi um prazer, porque gosto muito da região, porque acho que os jovens têm que ser apoiados, e iniciativas deste género têm que ser aplaudidas. Muito obrigado por se terem lembrado de mim, sinto-me muito honrado com isso, e contem connosco. Muito obrigado. Eu vou ser ainda mais breve e não vou precisar minimamente de 5 minutos, porque em representação do Sr. Presidente, o que é importante que eu diga aqui é realçar estes jovens desta jovem academia, dizendo em português, e dizer-vos o seguinte, que um dos papéis fundamentais dos autarcas, entre outros, hoje é evidente que o modelo de funcionamento autárquico hoje atribui às autarquias um papel totalmente diferente no desenvolvimento das regiões. Um dos papéis que eu sempre prossegui na minha vida profissional e depois nesta fase, estando como autarca, neste caso como vereador, é entre nós, entre os nossos parceiros, reconhecer as nossas melhores versões, aqueles que podem levar mais longe as nossas ideias, as nossas heranças, potenciar quem pode, de facto, desenvolver a nossa região. Não é por acaso que este jovem que está aqui à vossa frente, de 64 anos, como vereador do Pelouro de Turismo, da Educação, do Desporto e Juventude, se sente um homem realizado, satisfeito, e teve o mérito de, quando uma proposta da natureza que vocês nos apresentaram, não ficou a marinar debaixo de um lado qualquer de uma das tantas gavetas que às vezes existem em muitas instituições, encontrou-se um interlocutor válido que potenciou as vossas ideias, e hoje sentir que a visão que nós detectamos, que vocês estavam imbuídos, nos podia ser extremamente útil, não só para o município, mas para a região, fundamentalmente. Deixem que vos diga uma coisa, que quem me conhece
eu não sou de quem gosta de que lhe deem umas coisas. Eu gosto de ir à procura delas e gosto de sentir o valor das coisas conquistadas. Mas deixem-me fazer também aqui um enquadramentozinho, porque é importante que se diga isto. E eu, para ser o mais fiel possível, vou buscar aqui, socorrer-me aqui de uma... Agora também são as novas tecnologias. Deixem-me começar por dizer algo que é muito importante, porque representa muito determinado estado de espírito. Não vou fazer aqui o discurso do Carmelito, isso não leva a lado nenhum, mas também nem 8 nem 80. Dizia em 1960 Miguel Torga, da agressão cívica. Agora deixa ver isto, agora aqui é que já tenho que virar isto ao contrário, peço imensa desculpa. É um fenómeno curioso. O país ergue-se indignado, moureja o dia inteiro indignado, come, bebe e diverte-se indignado. Mas não passa disto. Falta-lhe o romantismo cívico da agressão. Somos socialmente uma coletividade pacífica de revoltados. Isto foi dito em 1960. Penso eu que seguir caminhos só nos ensina a seguir caminhos, mas algumas placas de localização, algumas indicações, nem que não sejam para dizer para não seguir aquela placa, são extremamente importantes. Mas depois deixei que me meta também com mais alguém que há bem pouco tempo disse isto. E vocês devem estar bem recordados, não foi muito longe no tempo, foi há bem pouco tempo. O Sr. Primeiro-Ministro disse o seguinte, e o Sr. Professor António Cunha estava lá quando ele disse isto, estou por ali perto. Agora é melhor isto aumentar um bocadinho. E então, diz o Sr. Primeiro-Ministro, afirmou ainda que esta região do país, que se habitou a ser tratada por interior, tem que romper essa barreira de se interiorizar em si própria e afirmar-se com uma centralidade essencial para que o país possa ser externamente competitivo e internamente coeso. Simbolicamente já se rasgou o Marão com um túnel e é preciso rasgar o Marão, que ainda está na cabeça de muitos de nós. Afirmou, referindo-se à construção do túnel rodoviário que atravessa a Serra do Marão. Esta nem é preciso ir mais longe, mas o meu colega, meu amigo, meu camarada, nosso presidente de junta, nosso deputado, foi dito por um ministro nosso, do nosso governo, que disse que Vila Real tinha que dar cordas aos sapatos. Pois, muito bem. Ninguém quer aqui para a região nada que não mereça. Nem é a chorar-se, nem a fazer a política do coitadinho, que nós vamos ter as coisas... Nós temos mérito. Vila Real é uma dos 25 municípios em indicadores de educação, dos primeiros 25 municípios a nível do altas da educação do professor David Justino. Temos massa crítica, temos gente com qualidade, com qualificação. Falta mais qualquer coisa? Pois falta e às vezes é preciso. Eu comecei com o Miguel Torga, mas podia acabar. Eu lembro de uma coisa tão simples que o Ministro da Educação esteve com o Sr. Primeiro-Ministro aqui há bem pouco tempo. Ele lembra-se bem das palavras. Eu fui primeiro com o Sr. Presidente de Câmara, fomos a Lisboa. Depois fomos ao reunião ao Porto, para reivindicar uma coisa tão simples quanto isso, porque eu também tenho problema de educação. Está aqui o Dr. Ricardo Rui, a quem aproveito para cumprimentar, porque é uma pessoa que eu admiro, muito sinceramente, e só o simples facto, o Dr. António Cunha, o professor António Cunha, naturalmente, Presidente da CCTR, não digo que era obrigado a estar aqui, mas fica-lhe muito bem neste território. Mas a qualidade que construíram os diversos painéis, a quantidade de pessoas de tanta qualidade que vocês conseguiram agregar, significa que vocês têm ferramentas, têm noção, têm qualidade e nós só temos que apoiar. Portanto, Sr. Presidente, deixe-me reconhecer a sua presença, que muito significa, do seu ponto de vista emotivo, e tê-lo aqui em Vila Real, sempre que há qualquer coisa de importante, marca sempre presença, significa que é um homem que nós podemos contar para a região. Então, para vos dizer o seguinte, tão simples quanto isso, vejam lá bem, vocês sabem bem, tínhamos um território educativo, aqui em Rio, e outro além Rio. Tínhamos um território todo requalificado em termos de edifícios escolares e tínhamos outro território que não estava absolutamente nada requalificado em termos escolares. Vocês sabem disto. E como é que era possível isso fazer-se? E havia aqui um território educativo deste lado aqui, aqui em Rio,
executou um projeto educativo que era todo financiado pelo Fundo Social Europeu, porque eram os territórios educativos de intervenção prioritária TAPE, e fomos construir centros escolares onde não havia alunos. E fomos requalificar escolas onde não havia alunos. Portanto, ninguém pense que isto não é chorarmos, é dizer, é exigir aquilo que nós temos direito. Eu sou um ex-diretor no Governo de Escolas de Educar. Neste momento, sim, professor, mas a parte profissional relativa às escolas acabou. Mas pela primeira vez, e muito bem, a propósito de sinergias, eu vi aqui nos diversos painéis, eu acompanhei, não foi por terem as minhas netas a moderar, eu fiquei muito babado a moderar um dos painéis, mas para vos dizer que o que disse a doutora Rita Estácio, partilho, deixem-me fazer aqui um parênteses, eu falo sem rede, é assim, não temos o projeto Empreende Vila Jovem com o Pluro da Juventude porque nos lembramos. Depois temos todo o trabalho de base relacionado com as escolas desde o primeiro ciclo até o final de secundário, com a formação e com os projetos relacionados com o empreendedorismo. Não existe uma coisa que não tenha sustentabilidade. O orçamento participativo jovem, para os jovens, que a Câmara executa, é mesmo uma questão de mais-valia. O projeto selecionado e executado pela autarquia não é para o benefício direto de ninguém, mas depois há todo o trabalho de base relacionado com o trabalho das escolas através dos orçamentos participativos escolares. Portanto, há uma construção, há uma edificação organizada e com um fim em mente. Para vos dizer o seguinte, foi dito aqui também, para ouvir com todo o interesse, que nós temos tudo, praticamente tudo. Luís Leite Ramos disse uma coisa que eu também, diplomacia económica, também temos tudo, temos que vender a região. Importante, significa que temos cá qualidade. Não vamos pensar que está tudo feito e que alguém nos vai dar o que quer que seja, não. Quem pensar assim não chega nunca a ter o que quer que seja. Para vos dizer, jovens, vocês têm qualidade, têm que lutar por ela e quando for preciso, conforme disse o Duarte, e muito vai dar o preciso do morro na mesa, tem que ser dado. Precisávamos de muita gente da região e que tem qualidade para isso, que às vezes é preciso acordar aquela gente. Nós não precisamos que quem nos diga que é preciso dar corda aos sapatos, nem é preciso, porque todos nós temos muitas barreiras, todas nós. Agora, o que é preciso é que haja mérito, não é por acaso temos a medalha de mérito juvenil. Não, é tudo feito com a intenção. Nós queremos ter as coisas através do mérito que demonstramos para as ter. E não simplesmente só porque vamos combater as assimetrias, porque ninguém descentraliza absolutamente ninguém se nós não conquistarmos esse espaço que é nosso por direito, mas através da nossa intervenção qualificada. Portanto, jovens, nós contamos convosco e não penseis que é só para vos elogiar, devemos de puxar quando for preciso, é preciso fazer mais qualquer coisa, porque há uma geração que já fez e há outros que têm hoje ferramentas e é a geração altamente qualificada que o país formou, acabou por formar e vocês também têm a obrigação para com a comunidade e para os vindouros. Portanto, reconhecer o vosso trabalho, agradecer-vos todas as vossas iniciativas, sabem que podem contar connosco, independentemente, isto não é por sermos de partido A ou de partido B, porque nós temos a que tratar, acima de tudo, do bem supremo, que é de deixar uma herança melhor que aquela que encontramos, em todos os sentidos, desde o caráter económico até a questão da solidariedade. Portanto, Sr. Presidente da Câmara de Braga, é um gosto tê-lo cá, Sr. Presidente António Cunha, da CCDR, contamos muito consigo, meu amigo Francisco Rocha é uma seta apontada a Lisboa, temos é que não criar só oportunidades de jogo, temos também de melhorar na concretização. E para isso passa por toda a gente ajudar a fornecer jogo. É como eu digo ali ao meu assessor, e eu agora só marco penaltis. Organizo a equipa e tudo vai ter comigo, eu só encosto. O objetivo é o gol. Muito obrigado pela iniciativa e parabéns. Muito obrigado, Professor Maria. Obrigado a todos. Para terminar, só dizer que, enquanto falava do Manuel Ramalho, o Sr. Presidente da República nos parabenizou, contactou agora mesmo, e, portanto, para dar os parabéns, este evento que é patrocinado por Sua Excelência o Presidente da República, que eu saúdo, que nos recebeu em Lisboa no passado mês de julho do ano passado, vai passar a mensagem dele, que ele também fez a questão de nos enviar por ocasião da abertura, para terminar todo este processo. Despeço-me de vós tremendamente emocionado. Foram meses de trabalho, horas de trabalho, uma semana com poucas horas dormidas, muitos telefonemas, muitos e-mails para conseguir colocar de pé esta cimeira, com câmaras, 100 pessoas, um desafio enorme. Termino tremendamente emocionado com as palavras que o Sr. Presidente da República nos vai dirigir. Muito obrigado a todos, contamos convosco.
lutem e lutem mesmo por nós. Muito obrigado. Não podendo estar convosco hoje nesta cimeira do interior, cimeira jovem do interior, estou à distância, mas uma distância que é muito relativa, porque ainda há dias estive em Vila Real e estou convosco integralmente naquilo que são os grandes objetivos desta cimeira e deste encontro. Primeiro, a juventude, isto é o futuro. Não é que o passado não seja importante, não é que o presente não seja desafiante, mas o futuro é o essencial. E vocês são o futuro. E é bom haver um futuro assim para Portugal. Em segundo lugar, uma juventude do interior. Do interior, eu compreendo muito bem aquilo que significa para todos vós o interior e a luta do interior. As minhas raízes paternas são das terras de Basto, Celurico de Basto e de alguma maneira Cabeceiras de Basto, mas sobretudo Celurico de Basto. E do outro lado, do lado materno, Covilhã e portanto Beira e Beira interior. Percebo perfeitamente, portanto, aquilo que é o drama do interior não profundo e do interior profundo. Daquilo que se chama interior, apesar de estar mais próximo do que é o centro da Europa, mais próximo do que é a conjugação com o país vizinho, mas está longínquo do litoral, longínquo das áreas metropolitanas, longínquo do poder de Lisboa, longínquo dos outros poderes metropolitanos. E é preciso acabar com essa distância. A descentralização é um caminho, tem de ser feito. Haverá outros caminhos subsequentes, pois então que sejam estudados e sejam debatidos e sejam eventualmente objeto da ponderação popular. Haverá tempo para isso. Mas não há tempo para, num processo tão difícil como é o da pandemia ou como é o da crise económica e social e, portanto, da recuperação e da resiliência, não se tomar em linha de conta que os interiores, porque não há um interior, há vários interiores, os interiores devem estar na primeira das prioridades daquilo que é construir a coesão social. Construir a coesão social não é apenas combater a pobreza, combater as desigualdades, combater as assimetrias pessoais e funcionais, é combater as desigualdades e assimetrias territoriais. Por isso vos saúdo por aquilo que é um gesto cívico e de participação política. O Presidente da República saúda-vos, como o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa vos agradece.